E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje em Minas Gerais. Na cidade de Itabira, ele participou da abertura de um novo centro de radioterapia. O evento faz parte de uma ação nacional que entrega ao mesmo tempo 5 centros desse tipo em diferentes estados. Além de Minas, Goiás, Maranhão, São Paulo e também Espírito Santo. Já em Belo Horizonte, Lula participou, da etapa mineira da Caravana Federativa, iniciativa do governo federal voltada para aproximar União, estados e municípios na implementação de políticas públicas, Círia Cacheta. Exatamente, André. Esta é a 8ª vez que Lula visita Minas Gerais só neste ano. Ele destacou que a expansão da rede de tratamentos representa aí um passo importante para tornar o atendimento mais justo e moderno em todo o Brasil. Pois é, além da inauguração, o governo federal anunciou mais de 314 milhões de reais para reforçar a saúde pública no estado de Minas Gerais, incluindo novas policlínicas em diferentes cidades, 3 centros de reabilitação e 34 unidades odontológicas móveis. O governador Romeu Zema acabou não participando do encontro e foi criticado pela ausência, pela ministra Gleisi Hoffmann. Sempre nós comunicamos todas as autoridades do estado e da vinda do presidente Lula e todos são muito bem-vindos aonde o presidente estiver. Se não quer vir, paciência, não tem problema nenhum. O importante é dizer que o governo federal trata todos os entes federados de maneira igual, porque trata o povo desses estados e desses municípios. E nós temos ajudado muito Minas Gerais. Já são mais de 65 bilhões de reais que foram repassados até agora no conjunto de programas e projetos que nós temos para o governo e para os municípios mineiros. Então isso tem um impacto grande na vida das pessoas. Os investimentos que fazemos em Minas. O presidente agora estava no município de Itabira, me faltou aqui Itabira, entregando um acelerador linear, que é um importante investimento para a saúde. E isso tem em outras regiões do estado. Aqui nós vamos fazer entregas, então, além de projetos de Minha Casa Minha Vida, e uma coisa muito importante que aconteceu no governo do presidente Lula, que foi a renegociação da dívida. E o estado de Minas Gerais é um dos maiores beneficiados com isso. Se nós olhássemos para a política pelo comportamento errático do governador e até desrespeitoso com o presidente, obviamente nós não faríamos isso, mas a gente olha para o povo mineiro e sabe da importância desse estado para o Brasil. E o presidente Lula tem um carinho imenso por Minas. E a gente trabalha muito para que o povo de Minas, o povo brasileiro, tenha o melhor futuro e presente possível. Na parte política, durante um discurso, o presidente Lula falou que fez um compromisso com ele mesmo. Se depender de mim, disse Lula, aquelas tranqueiras não vão voltar a governar esse país. Foi isso que o presidente disse, veja só. Quero confessar para vocês que eu estou participando de uma caravana federativa em que não é uma coisa do PT. É uma coisa do governo. Portanto, aqui tem muita gente de outros partidos políticos, de prefeitos, de prefeitas. Tem deputados e deputadas que não são do PT, são de outros partidos políticos. E nós ainda não estamos em época de campanha eleitoral. Se bem que eu tenho um compromisso de honra comigo. Aquelas tranqueiras que destruíram esse país não voltarão a governar esse país nunca mais. E, gente, em uma entrevista cedida à TV Alterosa, que gentilmente cedeu as imagens, Lula foi questionado sobre o projeto de lei da dosimetria e disse que não costuma interferir nas discussões do Congresso. Segundo ele, se o texto for aprovado, aí sim, o governo vai decidir se haverá veto ou não. Eu não gosto de dar palpite numa coisa que não diz respeito ao Poder Executivo. É uma coisa pertinente, sabe, ao Poder Legislativo. Eles estão discutindo, tem gente que concorda, gente que não concorda. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, sabe, porque ele tentou fazer uma coisa muito grave. Ele não fez brincadeira. Ele tinha um plano arquitetado para matar a mim, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Ele tinha um plano para explodir um caminhão, sabe, no aeroporto de Brasília. E ele tinha um plano de sequestrar o poder, já que ele perdeu as eleições. Então, veja, o Congresso Nacional, a discussão agora vai para o Senado,
sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar à minha mesa, eu tomarei a decisão. Lula ainda reforçou em Minas Gerais que o diálogo entre os poderes precisa ser respeitado, mas que o executivo sempre fará a avaliação final quando o projeto chegar de fato à mesa presidencial. Vou chamar aqui o Gabriel Ferreira Borges, lá de Brasília. Gabriel, o presidente Lula falou ali que não está na hora de campanha, que não está fazendo política, mas de fato é que Minas Gerais é um grande palanque eleitoral para ele e ele tem uma preocupação ali para encaixar as peças em relação a ter um candidato forte ao governo do estado, né? Entre outros pontos. Pois é, Síria, há praticamente pouco mais de 10 meses das eleições, o presidente Lula vive uma situação tanto quanto dramática em relação a qual vai ser o seu palanque no estado de Minas Gerais, né? Hoje já há candidatura posta do campo do governo Romeu Zema, que é o do vice-governador Matheus Simões, que se filiou ao PSD justamente para ser candidato ao governo de Minas Gerais. E o presidente Lula ainda não tem um nome para chamar de seu no estado de Minas. O senador, apesar de o próprio presidente ter dito hoje nessa entrevista à TV Alterosa que não perde a esperança em relação a uma eventual candidatura do senador Rodrigo Pacheco, que está ainda no PSD, o cenário hoje é muito difícil para que Pacheco saia candidato ao governo de Minas, e não apenas por ter sido preterido para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal por Lula, mas por conta do cenário político. Pessoas próximas a Pacheco, como eu já disse aqui há algumas semanas, dizem que o senador ele queria uma espécie de frente ampla, semelhante àquela com a qual se candidatou o próprio presidente Lula em 2022, para ser candidato ao governo de Minas. E nessa frente ampla, no entendimento do senador Rodrigo Pacheco, deveria ter partidos com grande capilaridade no estado, como, por exemplo, o próprio PSD, que agora está com o vice-governador Matheus Simões, e também o União Brasil, que até o momento está inclinado em apoiar o vice-governador Matheus Simões e não deve mudar a sua inclinação caso o comando nacional, como está hoje, seja mantido, né, com o presidente nacional Antônio Rueda e com o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, né, que é o outro partido da federação. E um outro nome sinalizado nesta semana, citado inclusive pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Leite, o Tadeuzinho do MDB, também é um nome considerado improvável, porque embora Tadeuzinho ele seja muito próximo ao atual líder da oposição ao governo Zema na Assembleia de Minas, que é o deputado Ulisses Gomes do PT, e eles são amigos já há algum tempo, e o próprio Tadeuzinho tenha integrado o governo Fernando Pimentel, pessoas próximas a Tadeuzinho desde o início do mandato dele como presidente da Assembleia, dizem que é muito improvável que Tadeu esteja num palanque com o PT ou então em um palanque como o candidato do PT em Minas Gerais, já que a inclinação dele é uma inclinação mais ao centro. Mas lembrando que Tadeu ele tem um convite de filiação ao PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e um partido da base do governo Lula.